Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. E hoje nós estamos aqui na nossa confraria, que ela acontece de vez em quando. Confraria do Pedro Ernesto e da Valéria Passamay. Exatamente. Para falar sobre Campeonato Gaúcho, para falar de muitas coisas. Tudo bem, Carol Freitas? Tudo bem, Valéria Passamay, com a senhora? Tudo bem. A Carol que, inclusive, já está aqui se programando para suas férias, né? Mas eu nem vou ficar fora, porque vai ser uma semana só. Olha aí. Tá tudo tranquilo. Boa tarde, Heloísa Bordim. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo certo. Não, tá tudo organizado, né? Pra não faltar nenhum. Exatamente. Não vou ser desfalque nem aqui, nem no Bola, só no site. Mas aí eles me substituem facilmente. Prazer estar aqui com vocês, gente. Pra falar sobre esse gauchão, né? Que já começou... Tem muita Daquele coisa. jeito. Daquele jeito. Mas antes disso, para agradecer a nossa grande parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade à vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também Universidade Fevale. Projetamos caminhos juntos. Estamos nessa confraria aqui para falar do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Já tivemos Clássico Grenal, já tivemos duelos de Série A, tem essa briga pela quarta vaga. Heloísa Bordim, que também é a nossa comentarista aqui do Futebol da Gaúcha em muitos momentos. Tu viu que ela tá se vestindo até que nem comentarista agora, né? Não, ela tá em outro patamar, né? Esquece, né? Ela tá diferente. Você, Heloísa Bordim, o que a gente pode fazer um resumão desse Campeonato Gaúcho? O que mais te chamou a atenção? O que mais te decepcionou, digamos assim? Vamos lá, eu acho que não fugiu muito do esperado que a gente tinha dado os times, né? O que surpreendeu, a gente já falou na minha última participação, né? Os pouquíssimos times, mas tá. Seguimos. Acho que não mudou muito do que já vinha acontecendo no ano passado, mas acho que algumas coisas melhoraram, assim, né? A gente tem ali a dupla Grenal despontando, o Juventude brigando com a dupla Grenal, diretamente, ao meu ver. A gente tem o Brasil que chega para fazer essa quarta força ali e o Flamengo de Tenente Portela lutando e marcando presença no campeonato, assim, de uma maneira inexplicável para mim, admiradora. Faltam palavras para eu entender a força que tem esse time e o fato deles estarem disputando o gauchão. O que me surpreendeu foi o resultado do Clássico Grenal, né, porque eu esperava um equilíbrio um pouco maior e isso não aconteceu. E ter um resultado tão expressivo no primeiro clássico do Campeonato Gaúcho, né, eu acho que abre um alerta ali pro Inter, principalmente, que foi o time que perdeu, abre um alerta. Então, para mim, o principal destaque de surpresa foi o Clássico Grenal, assim. E o que decepcionou, além dos poucos times, olha, eu acho que eu sigo falando, né, o Inter. O Juventude, eu acho que teve um crescimento no sentido de seguir brigando. Ano passado já brigou por uma vaga na final e esse ano tá fazendo isso também. Tá conseguindo pelo menos segurar um pouquinho, não tem mais as meninas do Juventude não entram em campo para tomar goleada, entram em campo para jogar de igual para igual com a dupla Grenal, né? Então, estão sobrando contra outros adversários, então acho que tá mantendo um pouquinho. Quem melhorou ano passado tá melhorando um pouquinho mais. E a dupla Grenal que tá ali numa briga que tem me surpreendido um pouco. Eu acho que... Eu até falei sobre isso, eu acho que com a Elo, depois que acabou o Clássico Grenal. E antes do jogo do Inter contra o Juventude, eu repeti lá com um colega nosso da imprensa no Sesc. Pra mim, parece muito que o time do Inter, a equipe, não sabe jogar Grenal como o Grêmio sabe. Me parece muito que o Grêmio tem o espírito do clássico agora, e isso, pra mim, é personificado em Dani Barão. A gente viu a Camila Pini jogando o Clássico Grenal também entendendo o peso que tem o Grenal. Então, acho que o Grêmio tem mais atletas que sabem que o Clássico vale mais do que os 3 pontos do que o Inter. Então, pra mim, essas duas são exemplos, assim, de atletas que a gente até brinca, a gente fala antes, cara, antes do jogo, né? Eu brinquei aqui na redação, eu falei, cara, se tivesse o cartãozinho amarelo no Grenal, eu apostaria. Porque elas não vão fugir da disputa, do embate. Não vão tirar o pé em nenhum momento no Clássico Grenal. Até brinquei com a Barão, depois que acabou o jogo, eu fui entrevistar ela, porque ela foi eleita a nossa craque na jornada da Gaúcha. E eu falei, tu não levou cartão hoje no Grenal, hein, Barão? Ela falou, viu só? Mas eu acho que
no Inter, me parece, olhando assim de onde estamos, e aí posso estar sendo injusta, que, é um jogo. É um jogo, bom, a gente vai jogar esse jogo aqui, o Clássico Grenal, mas valem os mesmos 3 pontos do que enfrentar o Juventude, o Flamengo e o Brasil de Farroupilha. Tudo bem, os pontos são os mesmos, mas aí a gente tá falando de uma carga, de um peso, de um... O Inter não ganha Grenal há muito tempo, né? 7 jogos São que o 7 Inter não jogos, vence o então, Grenal. Pra mim, isso Então, pra mim- entra junto com o time dentro de campo. É. Essa carga, esse peso que existe, o fato de não vencer. A gente já viu isso do outro lado, a gente já viu isso acontecer com o Grêmio. E como isso também prejudicava o Grêmio em algum O Exatamente. anímico, momento. porque tu vai ficando É, abalado e tu é pensa, verdade. cara, o que eu vou fazer pra vencer esse clássico? É Eu um não consigo, eu não ciclo- consigo, eu não Um consigo. ciclo que precisa ser quebrado uma hora, assim como o Grêmio quebrou e emendou, né? Uma sequência. Agora o Inter vai buscar mais uma vez no próximo clássico, que é em casa, desse retorno, digamos assim, vai tentar quebrar esse ciclo. Mas eu acho que isso não é bom para nenhum lado, assim, porque a gente tá vindo de um para cima e um para baixo. Não é só que constantemente, né? Não é hoje o Grêmio vai ganhar, depois o Inter vai ganhar, depois o Grêmio vai ganhar, depois vai dar outro Grêmio. Não. A gente tem visto isso constantemente, ou de um lado ou do outro. E acho que isso acaba não sendo tão bom assim, né? Aquela sequência do Inter lá sem perder, clássico era de mais de 10 jogos, eu não lembro exatamente quantos. Mas aí fica bem como tu disse, né? Fica uma sequência ali de hegemonia para um lado, depois uma sequência de hegemonia para o outro, e aí não tem realmente uma disputa. E aí, pra mim, o que pesa também nesse time do Inter é que, olhando assim, a gente acompanhando do campo e assistindo aos jogos, me parece muito que falta isso às vezes, sabe? Tipo, falta um querer a mais que o adversário. Sabe que quando a gente tava nessa sequência, eu não vou lembrar quem aqui, mas eu lembro que na sequência de entrevistas que a gente fez, a gente perguntava sobre isso, e uma atleta disse que tava chegando que todo mundo abraçou. Não vou lembrar quem, mas assim, que quem tava chegando ao Grêmio entendia que precisava também tirar aquele peso de voltar a vencer Grenal. Não lembro a pessoa específica, ou até se foi mais de uma, mas eu lembro que isso me chamou a atenção de assim, não, todas nós abraçamos a causa e falamos, não, nós vamos ganhar. Mesmo quem estava chegando tinha essa responsabilidade. E além disso, assim, o que me surpreendeu é que no jogo do Campeonato Brasileiro, em que se esperava também que o Grêmio, aliás, se colocava o favoritismo do Grêmio naquele momento, pelo que o Grêmio estava jogando, o Inter naquela instabilidade da troca do técnico, o Inter apresentou muito mais do que o Inter apresentou nesse Grenal de agora. Sim, foi mais disputado. Então, assim, o Inter tomou gol de bola parada, né, em uma sequência. Gols de bola três. Então, quer dizer assim, o Grêmio apresentou um repertório técnico ali, teve a bola parada, sabia se posicionar com a saída do Inter, mesmo marcando lá em cima. Teve o belíssimo gol marcado pela Camila Pini também de falta, então isso é uma coisa que treinou. Eu acho que a gente volta, e aí é uma visão que eu tenho que, assim, volta e meia a gente bate em algumas mesmas coisas do Inter, tá? É problema na lateral, é problema no meio-campo. Então, assim, eu acho que o Inter devia... É o ataque que se desencontra o tempo todo. ataque que se desencontra. E eu não sei se não tá na hora do Inter tentar mudar a forma de jogar. E Até com 3 zagueiras, sinceramente. Mas vou não dizer... tem 3 zagueiras. Mas aí eu acho que Não daí tem três zagueiras? tu usa como O lateral. último jogo, quem Não. jogou na zaga? Tá, a mas Capelinha, não é zagueira. Mas ele tinha a Fefa no banco, por exemplo. Não, isso... Não, no jogo que passou, ele jogou com a no Fefa e a último, Capelinha. no último, tá, Não no tem, Grenal. gente, 3 zagueiras que mas passam. eu acho- Mas eu acho que esse é um problema que tu aponta que é real. O Inter, assim, a defesa do Inter, pra mim, a Catrine, ela é meia. Ela começou como meia, virou lateral no Palmeiras e é polivalente, ela joga muito bem nas Sim. duas. Mas assim, o Inter tem um problema na lateral esquerda e a Catrine tem que jogar na lateral esquerda pra suprir esse problema. Na lateral direita, bom, né? A gente viu no último jogo contra o Juventude, o Maurício tentando colocar a Paola na lateral direita, numa tentativa de fazer como foi quando a Tamara Bolt, né, foi descoberta ali como lateral direita e virou uma lateral direita. E deu certo, né? Não quer deu dizer que certo. isso vai se repetir sempre. Exatamente. Exato. Mas Até isso, porque a pra mim- Paola, ao meu ver, é uma peça muito importante pra entrar no segundo tempo e jogar lá na frente Mas também, é que né? pra mim o problema é que aí o Inter ele tá tão escasso de opções que olha pro elenco e fala assim: quem que pode jogar na lateral direita? É, Porque, isso. desculpa, a Moniquinha foi muito mal no Clássico Grenal. É. Mostrou assim, era uma coisa que, bom, o Inter contratou uma jogadora por empréstimo, claro, que não jogava há um tempão. Então, né? Pô, a já Giovaninha escancarava fez o as que quis, dificuldades. tá? A gente Giovaninha falou fez o sobre que isso quando quis. acabou, né? A Moniquinha vai sonhar com a Durante os Giovaninha, porque ela 90 fez o que minutos, quis, né? Em cima da Moniquinha. E tem um ponto desse último clássico que na minha avaliação, os times estavam um pouco em pé de igualdade, porque... E até o Inter, daqui a pouco,
estava um pouquinho além pro Clássico, porque os dois times se reestruturaram no meio da temporada, trocaram de comando técnico, os técnicos tiveram que pegar um grupo que já estava formado, um grupo que vinha de uma não classificação, de uma pressão de não classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. E só que o Inter trouxe um técnico que sabe jogar Grenal. É o técnico E que que mais jogou Grenal. esteve nessa fase onde o Inter estava em cima no Clássico. E aí, então, mesmo assim, o Inter vai lá e toma 4. Pra mim, isso escancara um problema que, assim, quando o Inter opta por demitir o Jorge e a gente tem a informação de que o Inter vai trazer o Maurício, a gente pensa que todos os problemas vão se resolver trocando o treinador. Bom, a partir de agora, então, o Inter vai trazer um treinador que tem boa relação com as atletas, que era uma coisa que a gente comentava muito. Cara, esse elenco do Inter parece que tem algum problema ali, sabe? Parece que precisa chegar alguém e unir as peças e fazer com que tenha uma união de entendimento de que, bom, estamos aqui pela camisa do Internacional e não por individualidade para que eu seja superior a isso e aquilo. E aí, cara, me preocupa muito. Porque se o Maurício não conseguir resolver, quem vai resolver isso? Não tem gente quem resolva. Sabe que no final do jogo... Só começando de novo. No final do jogo contra o Juventude, que o Inter vence, tem a rodinha, é um material que é divulgado pelo Inter. A Paola chama ali, além do Maurício, é a Paola que chama e fala assim, chamando uma personalidade mesmo assim, o grupo é muito bom, vamos acreditar. Então, não sei se não falta também essa peça de liderança. A Bruna Benítez, ela é muito essa força. Já agora tá lesionada, não tá atuando, mas eu não sei se muitas vezes não falta essas peças. Parece sabe? que falta. Tem. A Capelinha foi a titular, foi a capitã do Inter contra o Juventude. A Capelinha tá aqui há tanto tempo. E desculpa, mas não me parece que ela tenha uma identificação nem com o clube, tão menos com a torcida. Então, assim, a capitã do clube tem... A capitã do time, a capitã do Inter era a Bruna Benítez quando ela tava jogando. Então, eu sei que é impossível, né, encontrar alguém do mesmo nível, assim, de liderança e de tudo mais no elenco pra conseguir assumir essa responsabilidade. E aí o Inter tinha a Júlia Bianchi também, que também tem essa maturidade. Mas aí... Cara, quem é a liderança do Inter? Mas aí, Mas eu colocaria, por exemplo, na Catrine, que é uma também jogadora acho que tem faz mais experiência sentido. no time. Pra mim faz mais sentido também. De todas, assim. Pra mim faz mais sentido. Porque Olhando. a gente tem várias meninas da base no time do Inter que não podem assumir uma responsabilidade desse tamanho, na minha opinião, numa situação como essa. Então, a Mari Ribeiro, Belém Aquino, que é uma jogadora mais jovem, mas tá um pouco mais de tempo no Inter, mas não vejo ela com uma liderança de capitã. Eu acho que isso falta, e aí também, claro, não é desmerecendo isso que eu falei de o Inter tinha mais e foi lá e tomou 4. Acho que não é num ponto de surpresa para desmerecer o trabalho feito pelo Grêmio, mas eu acho que o Grêmio, aí é isso que a gente fala do anímico, mesmo com um trabalho novo, as jogadoras sabiam que elas tinham que vencer o Grenal. Uhum. Que era uma resposta que elas tinham que dar pra elas mesmas. E aí o Ciro monta esse time da maneira que ele consegue montar desde que ele chegou e as jogadoras fazem acontecer dentro de campo. Ele falou, né, na entrevista ali na saída de campo, que o time treinou muito bola parada. Mais de 3 horas. Mais de 3 horas. E, bom, tem dado resultado. E ele tem essas jogadoras que têm o potencial da bola parada. Porque ele tem a cobradora, que é a Camila Pini. Tem a Giovaninha. E a Tayla, que é muito boa no isso, e aí ele a Carol Arcanjo também, né, que é uma das artilheiras do Grêmio na temporada. Ele tem a que cobra, que tem potencial para cobrar, as que cobram, e tem as que vão para a área cabecear. Então, ele enxergou esse potencial no time e o time deu resultado naquilo que ele treinou bastante. Sim. Então, acho que tem muito mérito do treinador também. Num jogo desse, numa goleada dessas, tem que ter o mérito do treinador. Mas acho que tem o mérito do anímico do time também, de uma pessoa como a Dani Barão, por exemplo. O Grêmio tem a Tayla, que é essa pessoa que puxa a responsabilidade, que é a líder, que é a capitã do time. Mas me parece que o Grêmio até tem mais jogadoras. Caso a Tayla, por exemplo, seja suspensa no próximo Grenal. Não vai acontecer porque o Grêmio não joga. Mas se ela estivesse fora do próximo Grenal, me parece que o Grêmio tem mais peças de liderança. A própria Camila Pini, né? A Camila Pini, acho que a Carol Arcanjo também, talvez, sabe? Então me parece que é mais palpável o Grêmio encontrar uma substituta, caso precisasse, para assumir esse papel de liderança, de maturidade mesmo com o elenco, do que o Inter. E tem um outro ponto, né? O Grêmio é eliminado da Copa do Brasil. Vai pro Grenal eliminado da Copa do Brasil. Precisa dar uma resposta ali, porque é o que sobrou. O Campeonato Gaúcho é o que sobrou. E tem a Ladies Cup, mas acho que não tem sequer o mesmo peso. E o Inter chega pro Grenal classificado
né? É que a gente tem que comparar também que o Inter teve um caminho muito mais Muito fácil, mais fácil, né, na claro. Copa do Brasil do que o Com Grêmio, que certeza. teve muito azar. A gente falou sobre isso, né, quando teve o sorteio dos gaúchos, o Grêmio foi o que teve mais azar, exceto o Brasil de Farroupilha, claro que enfrentou um time da Série A1, estando na Série A3, mas o Grêmio pegou um Bahia que tu ia enfrentar lá na Bahia. O Inter pegou o 3B da Amazônia, que é um time que já estava muito abaixo no Campeonato Brasileiro e ainda perdeu muitas Que foi peças. rebaixado. Foi rebaixado, perdeu muitas peças depois do encerramento da competição nacional, então era um time que sequer tinha opções no banco de reservas, tinha 3, 4 gurias só como opções ali para substituição contra o Inter. E aí, bom, agora o Inter pega o Fluminense, que eu também acho que é um adversário super acessível. Assim, entre as opções, acho que pegou um adversário que é muito palpável de se eliminar e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Se comparado com o Juventude, Se então. comparado com o Juventude, então não sento nem na mesma mesa, né? Que o Juventude vai pegar o Corinthians. Mas eu acho também, no Clássico Grenal, que as individualidades, elas acabam se sobrepondo além do trabalho em grupo, né? Que foi o que tu falou ali, que a gente vê jogadas de bola parada, por exemplo, e a atenção do Grêmio para com essas jogadas. E aí eu acho que em alguns momentos se sobressaem também as atletas chamando a responsabilidade individualmente. O Grêmio abre o placar com um golaço de falta da Camila Pini. Mas o Grêmio também tem a Giovaninha de um lado, a Gisele de outro. Então, assim, é um time que tem individualidades. O Inter também tem, mas não conseguem se sobressair. A Belém Aquino, ela fez o gol no Grêmio, no último Grenal que decidiu o Campeonato Gaúcho, mas ela não conseguiu jogar nesse último Mas é que clássico. eu acho que o Grêmio tem as individualidades, elas jogam juntas. Pode e eu ser. não consigo enxergar tanto isso no Inter. Tu acha que são individualidades bem individuais? Bem individuais. Bem individuais. Acho que já é uma tecla, assim, que a gente batia. E vou até trazer, assim, ir atrás e bater numa que é muito batida. Mas quando existia o ataque Priscila e Belém Cara, eu Aquino, juro que eu as pensei a mesma individualidades já apareciam ali, já não funcionavam ali, tá? Mas pra mim, a Priscila é o maior exemplo disso, tá? O Inter tinha era muito sanguíneo na Priscila. Tá disputando um Grenal, não tá jogando nada, as coisas estão dando todas erradas. Joga a bola na Priscila que ela sabe o peso que tem o Clássico Grenal, ela vai achar alguma coisa, ela vai fazer algo, ela vai dar um jeito de pelo menos fazer a parte dela no Clássico, sabe? E aí agora a gente olha pro elenco do Inter e a gente não consegue imaginar quem pode ser a atleta que vai assumir a responsabilidade. Não tô dizendo que tenha o poder, porque tem várias meninas ali que poderiam ter essa capacidade individual de ser boas atletas e fazer. Mas quando a gente tinha a Priscila jogando com a camisa do Inter, era meio lógico, assim, quem são os 3 destaques do Inter pro próximo Grenal? A Priscila é um deles. É isso. E eu acho que bate muito nisso que a Val trouxe de pensar numa mudança de time e daqui a pouco entender que jogar com 3 jogadoras muito individuais ali, a Clara, a Julieta e a Belém. O Inter não tem uma centroavante que vai para a área para cabecear, que puxa a responsabilidade, como tu falou, como tinha na Priscila. Então, daqui a pouco, vai jogar com 2 atacantes, reforça o teu meio de campo. Acho que dá para mudar, porque no Grêmio tu vê, por exemplo, o meio de campo construindo para as pontas. A Camila Pino no meio distribui para a Giovaninha e tu tem certeza que a Giovaninha vai arrancar a bola e vai até o fundo de campo carregando essa bola para cruzar para a Valéria Paula, que tá lá na frente como centroavante. No Inter, tu não enxerga esse movimento. Muito pouco. Então, e se ela optar pelo outro lado, tem a Gisele também, né? Que é uma menina, claro, e aí a gente enfatiza isso. E parece até repetitivo, mas eu vou falar pela 1000ª vez que a gente não pode cobrar tanto das meninas da base porque elas ainda estão maturando. Mas pra mim, desde a Priscila, a Gisele é quem surgiu da base, conta do Grêmio e Inter, que mais destoa, assim, com mais potencial de lucro. Sabe? De ser uma atleta que vai crescer, vai desenvolver, vai maturar e vai trazer lucros para o caixa do Grêmio. Então, pra mim, ela é uma menina... Acho que o Ciro falou sobre isso, eu não lembro se foi aqui no Resenha ou se foi na entrevista que a gente fez antes do Clássico com ele. Acho que foi na entrevista antes do Clássico, sobre a Gisele, que ela tinha saído machucada do jogo contra o Flamengo, e aí ele repete que ela é uma menina ainda, que é algumas coisas que acontecem, por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, que ela se machuca, ela pode ficar um pouco mais apavorada do que as outras, porque, né, o que pode ser essa lesão aqui, e aí, enfim, ela volta a treinar, é titular no Clássico Grenal, então acho que a gente tem que ter um pouco de calma com ela, mas eu vejo muito potencial nessa menina, assim, desde a Priscila, acho que ela é quem mais destoa do resto das crias da base que foram ganhando oportunidade, foram desabrochando e ainda tem muito a desabrochar, claro, óbvio. Mas, enfim, que já, mesmo assim, tem personalidade para tal, sabe?
Saindo um pouquinho da dupla Grenal, queria fazer um destaque aqui também para o Juventude, e especialmente o movimento de mercado que fez o Juventude, que foi trazer a Dani Ortolã. Né? E, assim, é o grande destaque do Juventude, a gente pode discutir aqui a forma como ela saiu do Grêmio, né? E ela deu uma entrevista, inclusive, para a Gaúcha Serra falando sobre isso, tem destaque também lá em GZH, da forma turbulenta, a Dani Ortolã que passou um tempo em recuperação, agora foi um baita acerto do Juventude em trazer essa jogadora, né? Ela é o destaque, é uma das principais artilheiras, e que bom, assim, que a gente vê alguém que a gente já olhou no Grêmio especialmente, mas assim, conseguindo dar essa volta por cima especialmente, né? Mostrando toda a qualidade que ela tem. Eu concordo com a Dani Ortolã quando ela vai pra entrevista na Rádio Gaúcha Serra e diz que ela não usou essa palavra, mas eu vou usar. Que ela foi, de certa forma, injustiçada no Grêmio. Porque ela volta de lesão de LCA e a Dani Ortolã, ela foi artilheira no Flamengo. Ela fazia muitos gols pelo Grêmio antes de romper o ligamento do joelho. E aí ela volta e ela é completamente escanteada. Ela joga um jogo com a Taissan, uma unidade de jogo só com a Taissan. E aí, bom, né, já que eu vou ficar aqui e não vou jogar, vou pro exterior. E aí e aí a média dela, se eu não me engano, era 1 gol por jogo quando ela sai do Brasil. E eu lembro que na época que ela tava escanteada, entre aspas, no Grêmio, eu até falei com uma pessoa do Juventude, falei, cara, será que não vale o Juventude levar a Dani Ortolã? Cara, ela é muito artilheira no Juventude, ela vai sobrar. E aí eu tava conversando com umas pessoas a respeito disso depois, né? Eu falei, cara, era óbvio que contratar uma jogadora boa ia dar certo. Uma jogadora decisiva que tenha a maturidade de saber o que fazer dentro da área, de precisar de poucas chances para converter em gol, que é o caso do Juventude, né? A gente sabe que o Juventude enfrentando a dupla Grenal, por exemplo, ele vai ter 2, 3 chances. Bom, dessas 2 que chegarem no pé dela, uma ela vai matar. Que é isso que a gente estava falando sobre não ter no Inter, né? Exato. O Juventude conseguiu encontrar essa peça, que é a pessoa que vai resolver. E eu lembro que na época do Grêmio também teve uma fase que ela entrava, tipo assim, coisa de segundo tempo, quando o time tava lá perdendo, Foi a não mesma tinha coisa. mais o que fazer. Às vezes ela entrava e fazia um gol, e no outro jogo ela voltava a ser reserva. História similaríssima a Sabe? Rafa Leves. Exato. Sempre então, o mesmo assim, modus operandi. Então, eu lembro também, eu concordo que, claro, a gente não tá lá dentro e não sabe como é que funcionam as coisas, né? Desculpa. Eu não posso afirmar, mas eu concordo que ela foi pouco aproveitada, né? Vou usar esse termo, pouquíssimo aproveitada. Poderia ter sido um nome muito maior e ter feito muito mais história no Grêmio, assim como já tinha feito nos clubes passados. E que bom que ela aceitou o projeto do Juventude, veio pra cá. E eu acredito que o Juventude pra próxima temporada tem muito a ganhar com ela, assim. Tem que ver se ela vai querer ficar também, né? Porque Dani agora Ortolã, fica aí, Porque aí. agora- Tribom, Caxias do Sul. Agora ela chega no Juventude, aí ela estreia contra o Fortaleza na Copa do Brasil, e aí ela marca gol em todos os jogos. Só naquela partida contra o Inter que não, mas não chegou nenhuma bola também no pé dela, daí fica um pouco difícil, né, pra centroavante fazer gol assim. Mas eu acho que a gente podia falar também, aproveitar, pra falar sobre a lista de atletas. São mais de 50 atletas que têm contratos se encerrando com os times gaúchos ao final dessa temporada. Mais de Aí- 50 meninas que podem sair, podem ficar. E aí, assim, nós teremos dias muitíssimo turbulentos pela frente quando acabar o Campeonato Gaúcho, porque aí, né, as coisas elas começam Aí a é acontecer. loucura. Eu tenho aqui as listas de Grêmio e de Inter. A do Juventude eu não vou trazer, porque todas as atletas têm contratos se encerrando em dezembro. Então, né, Oxi. acho que... Mas aí vamos fazer Oxi. o alerta pro Juventude também, né? A gente já falou sobre isso, e acho que o recado vale pros 3, assim, porque o projeto de se manter na Série A do Juventude, ok, conseguiu né? Mas nós podemos avançar muito mais, né? Permaneceu na elite, tem esse trabalho ano que vem na Série A, tem a Copa do Brasil ainda, claro que é uma parada duríssima contra o Corinthians, mas o Juventude pode avançar também e ser mais profissional. Eu acho que o Juventude precisaria começar a renovar com algumas atletas de imediato, sabe? Estamos em setembro, né? Vamos lá. Antes, porque assim, se não acontece, é a mesma coisa que na última temporada. As atletas que se destacam começam a receber sondagem e serem assediadas pelos outros clubes, e aí, bom, né? Tchau. Então, acho que algumas prioridades deveriam ser elencadas. O Juventude provou no jogo contra o Inter que tem 2 boas goleiras. A Renata, que vinha sendo titular e salvou o Juventude em diversos momentos no campeonato. Então, ela salvou o Juventude de ser goleado pelo Corinthians, pela Ferroviária. Nesses jogos todos aí, para trazer alguns exemplos. E aí, a Thaís, ela entra nos últimos 2 jogos como titular contra o Flamengo de Tenente Portela.
e contra o Inter ela faz 4 defesas espetaculares e ainda defende um pênalti. Então o Juventude provou que tem goleira, só que precisa manter, né? Precisa manter as goleiras e pra mim as prioridades deveriam ser as goleiras, se eu tivesse que escolher 3 prioridades, né? As 2 goleiras e a Dani Ortolã. Se eu tivesse a caneta, seriam os 3 nomes cruciais pra mim. E não só isso, para além de renovação, tem que montar um elenco de Série A, né? Tem que montar um elenco... E até porque quem subiu... Não só de manutenção, acho que tem que soltar uns pila aí, contratar uma... Vá bem porto-alegrense agora. Vá, né, tchê? Soltar uns pila e contratar e buscar no mercado opções, até jogadoras como a Dani Ortolã, que estavam fora, que sabe, que tem essa... Custo-benefício. Exatamente, que podem se desenvolver mais. Projeto, Daqui a pouco, né? uma jogadora mais jovem, que pode ir colocando, entrando no time, essa É a mesma visão coisa que a gente toda. falou no ano passado, acho que falamos até aqui no Resenha. Tentar empréstimos com clubes maiores que têm uma base boa. Por exemplo, o Corinthians agora, né? Que tá despontando nas categorias de base, foi campeão do Brasileirão Sub-17. Quais meninas aí que tu tem na base? Porque o Corinthians tem 3 times, né? Entre as titulares. Quais gurias aí que tu tem na base que tu gostaria que a gente maturasse? Manda pra cá. Sabe? Eu acho que esse poderia ser um caminho do Juventude pra ter um elenco com boas peças pro ano que vem, porque vai ser uma Série A1 que vai ter 16 times, mas os 4 que subiram são Botafogo, Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza. Não, é briga Então, de... é diferente do ano passado, que subiu o 3B e o Sport, É. e a gente já pensava assim, tá, esses 2 aí, eles vão lutar pelo rebaixamento. Mas esses 4 são times de camisa que estão na elite do futebol brasileiro. Sabe que eu acho que o Juventude, ele precisa assumir o protagonismo que ele tem, tá? Ele é um time da Serra Gaúcha, tem essa competição com a dupla Grenal, mas assim, o Juventude é um time que tá na Série A, que permaneceu, que vem de acessos, então é um projeto que está se consolidando, é uma força aqui do Rio Grande do Sul, e eu acho que a alternativa que a Carol dá, ela é muito importante. Mas eu acho que, acima de tudo, tu precisa ter um projeto consolidado para você querer que a atleta venha e consiga convencê-la de vir. Eu acho que o Juventude ele pode assumir um protagonismo maior em relação a isso. Entender o que o Juventude conseguiu até o momento, que subiu de acessos de forma consecutiva, permaneceu na Série A. Então, assim, agora em 2026, vamos lá, né? Um projeto maior, com a diretoria fazendo isso, com o Juventude jogando mais vezes no Alfredo Jaconi. O masculino vive a gente sabe que isso interfere sempre, o masculino agora está vivendo uma recuperação com o Carpini, mas assim, olha para o feminino e dá um protagonismo que ele conseguiu, né, com as suas forças, com o trabalho da diretoria, da comissão técnica, das atletas, mas faz isso e especialmente valoriza quem está no grupo. Né? Tem tantas jogadoras da defesa do Juventude que já estão há muito tempo, valoriza também isso, porque já é uma marca, tá? Uma marca que está conseguindo espaço no cenário nacional. Então, acho que precisa assumir esse protagonismo que conseguiu até agora. Aliás, só falando disso de jogar no Jaconi, na verdade, o Juventude... Foi o único O que mais único jogou. que botou no seu estádio, né? O Grêmio só jogou a Supercopa contra o Supercopa no Corinthians, início mas do depois ano. não mais. O Inter nenhum jogo. E o Juventude, sim. Aí foi dos gaúchos, é o time que mais vezes mandou suas partidas no Alfredo Jaconi. Jogou contra o Sport, o São Paulo e o Fortaleza. Que bom, e é 3 isso, jogos, é isso, Se eu não, tem se que eu não tô manter, esquecendo nenhum. Mas eu acho também, pra continuar nesse papo de mercado, que o Juventude, isso a gente já sabe, mas pra dupla Grenal é muito difícil agora com as competições com os resultados, as amostragens dos últimos anos, tu convencer alguma atleta dos 8 times que terminaram nas primeiras colocações a decidir que a partir do ano que vem ela vai querer jogar no Rio Grande do Sul. Que atleta dos 8 primeiros times que estavam que se classificaram às quartas de final, os 5 paulistas mais Flamengo, Bahia e Cruzeiro, vai querer sair? E digo mais, vai perder vir pra atleta para esses outros times Com certeza. até os que não ficarem entre os 8 que estão Com brigando, certeza. tá? E aí é bom, eu tenho aqui a lista, vamos começar com a do Inter, que é menor, pra vocês elencarem quais vocês acham que são as atletas que deveriam ser as prioridades do Inter pra próxima temporada, tá? Patilhanos. A Bruna Benítez tá lesionada, né? Se achar que fala. É isso, né? Não. É a brincadeira é essa. Tu fala o nome e Isso, se achar pode ser. que é essa, fala. Tá. Isso, tá. A Bruna Benítez tá lesionada, né? Então, se ela persistir no departamento médico, ela vai ter que renovar de toda forma. A Mai não vai ficar, ela já tem um acerto com o Santos, mas acho que dos 3 nomes aqui, por enquanto, né? Seguimos. Bárbara também teve que refazer a cirurgia na mão. Então, se continuar no departamento médico, também é uma renovação forçada que o Inter terá de fazer. A Yasmin, que é uma menina da base do Inter, que começa a ganhar oportunidades no Campeonato Gaúcho, e aí pra mim tem uma grandíssima
um grandíssimo ruído de comunicação ali, porque ela não é sequer relacionada para nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Aí ela joga a partida do Flamengo, que apenas as reservas entraram em campo. E aí ela se credencia para virar solução no Clássico Grenal quando o Inter tá perdendo. Gente, pra mim, só o fato dela ter feito o gol da... O gol que salvou Que o Inter de tomar diminuiu. 4-0, pra mim já valeria uma Permanência. valorização pra essa menina, entendeu? Porque, assim, de todo o time que tava montado o ano inteiro, que disputou o Campeonato Brasileiro, não teve ninguém que conseguiu decidir o jogo. E aí a menina que tava entrando há 2 jogos, né? Ela entrou só no primeiro, só contra o Flamengo. Então, Ou seja, o Grenal era foi o o jogo da segundo. vida, né? Exato. Jogo da vida. Então, fez com o gol, certeza. olha. E depois no jogo contra o Juventude, quem dá o passe pra Rafa Mineira fazer o gol? A Yasmin. Então, Enfim, seguindo, né, a nossa lista. A Taine, que é uma jogadora que já discutimos aqui, que a gente não entende, né, o que acontece, porque ela não é relacionada, ela não joga, ela não e temos... agora, diga-se de passagem, né? A Taine tá sempre acompanhando os jogos do Inter, né? sempre, Mesmo, sempre lá. assim, eu confesso que eu não tenho informação do que tá realmente acontecendo. É sempre por opção. É sempre por Então, opção. assim, a Taine, em todos, a Carol acompanha todas as partidas, nas que eu fui também, eu sempre vi a Taine ali sentada. Então, quer dizer, de alguma forma ela esteve com o grupo, né? Mas eu acho que não tem, acho que nem a própria atleta vai querer ficar numa condição como essa. acho que o Inter também não renovaria, né? Porque no momento ela é a terceira lateral esquerda, eu acho, né? A Catrine, a E ela esquerdinha não foi e ela. nem testada. Pode ter sido testada nos treinos, mas assim, nenhum momento ali pra ficar no banco. Eu acho que nessa temporada ela sequer esteve em campo nem no jogo contra o Flamengo, ela foi Pois pra é. partida. Mas eu vou conferir aqui pra gente Só que aí que não fica a errar, pergunta, né? tá? Vou pegar esse Por que exemplo. tem tanto atleta no elenco que não é usado, hein? Pois é, porque aí Ela não a jogou gente- nenhum jogo nessa temporada. A gente falou há pouco, né? Problema na lateral do Inter. Será que a Taine não tem uma mínima qualidade pra jogar? E se não tem essa Pra qualidade, treinar? por que foi contratada? Não, e pra mim o que mais me espanta é que teve um jogo que eu assisti ao lado de um colega nosso da Lesionada, quer imprensa. dizer, lesionada aparentemente ela não tá, Não porque tá. a gente não vê com ela não com tá, nenhum. não tá, não. Porque eu perguntei pra Lara num jogo que a gente tava... Lara, assessora do Inter. Num jogo que eu tava assistindo e o assessor um jornalista identificado do Fluminense estava assistindo junto comigo, porque depois ia ser Inter e Fluminense lá no Rio de Janeiro. E aí ele me perguntou, por que a Taine tá ali assistindo o jogo da arquibancada? Daí eu falei, cara, ela não é relacionada. Daí ele falou, mas tem alguma coisa? Daí eu falei, até a última rodada era por opção, mas eu vou chamar a Lara aqui e vamos perguntar. E a Lara falou, não, ela tá no banco de reservas por opção, então não é uma lesão. Ela não é utilizada por opção de quem manda. Enfim, seguimos a nossa lista, tá? Capelinha. Catrine. Tá, Capelinha, eu vou Capelinha... Torcida eu do vou- Inter vai Capelinha, Eu Capelinha sei, não, Lover não, aqui vai... não, mas assim... Não, eu acho que... Desculpa, não assim, tem condições. Não, mas aí vou por minha opinião aqui. Vai. Acho que muitas vezes o que aconteceu com a Capelinha é que se espera muito dela e aí se bota uma responsabilidade que eu acho que ela não tem condição de assumir. Mas Ela eu foi acho a que é capitã mais... no último jogo. É isso que eu tô falando. Eu acho que assim, pra grupo é uma atleta que serve, tá? Não, assim, eu acho que na lateral direita, que muito tempo ela jogou e se destacou, depois se mudou. Na zaga, não sei se essa improvisação faz bem. Acho Pra que mim, ela, como volante, ela funciona mais e ainda vou voltar com a minha opinião aqui da lateral direita, mas eu acho que uma atleta pra grupo, acho que ela serve sim. Olha, E a Catrine, sim, também. a Catrine, sim, Sim. meu Pra mim é voto é... Catrine total. Pra mim é a Catrine prioridade meu voto número é 1. sim na Catrine, mas em relação à Capelinha, eu diria que não seria necessário, porém, considerando esse ponto que tu trouxe, de quem vai querer vir jogar no Rio Grande do Sul para a próxima temporada, olhando para o horizonte, para as opções que poderiam ter, eu seguraria a Capelinha por grupo e por essa polivalência dela, tá? Eu acho que deu. Acho que ciclos precisam ser encerrados. Tá, é. E eu acho que o Se da for o Capelinha caso- no Inter já encerrou, sabe? Ela é uma jogadora polivalente, entre aspas. Ela joga na zaga, de lateral direita, de volante. Mas pra mim, ela não se sobressai em nenhuma delas. Não tem nenhuma das 3 posições que tu diga, não, a Capelinha precisa... Como a Catrine, por exemplo. A gente diz, cara, a Catrine precisa jogar na lateral esquerda porque ela resolve um problema. A Capelinha não acontece isso. A gente não diz, a Capelinha, se ela jogar na posição X... ela resolve um problema do Inter. Ela precisa estar titular naquele local. Então, pra Mas mim... eu vou manter porque eu acho que pra grupo serve. Acho que é Tudo bem, estamos numa democracia. Não, sim, não. Eu acho que é isso aí. A confraria, ela serve pra isso. Exato. Próximo nome, Rafa Mineira. Não, para mim não... Esse, pra mim, o próximo eu seguraria. Fefa Lacoste. Sim, Também, mas eu vou dar uma opinião polêmica. Eu tchururu. seguraria por mais uma temporada para ver mais uma amostragem dela. É.
e analisaria mais uma temporada, tá? Porque ela não me convenceu, assim. Eu entendo que tem um peso, que tem uma experiência, mas acho que ela poderia ter assumido, por exemplo, uma liderança dentro do grupo também, e eu não consigo ver isso. Então eu seguraria por mais uma temporada para entender como é que vai sair. Eu acho que assim, no atual cenário, eu não escolheria por não renovar. Acho que ela é uma atleta também para grupo, né? É isso. Eu acho que das zagueiras que o Inter tem hoje, que utiliza, com exceção da Bruna Benítez, que tá lesionada, ela é a única que eu vejo e digo, tá, essa é titular incontestável, tem que ver quem vai jogar do lado dela. É isso. Sabe? Maiara Vaz. E Moniquinha. Sabe que eu queria ter visto mais da Maiara Vaz. Mais, como tu diz, mais minutos ou mais... Não, mais minutos, mais assim. entrega. Eu tô falando As de duas mais coisas. minutos. Também. Mas eu acho que eu esperava um pouco mais dela, assim. Pelo currículo, pela projeção que se tinha. Enfim, mas aí eu acho que pra grupo eu já escolhi quem seria o meu pra grupo. Vamos repassar pra galera então aqui, ó. Eu vou dizer a lista inteira, daí vocês dizem 3 nomes, ou menos, né, se vocês tiverem menos, que vocês segurariam. Patilianos, Bruna Benítez, Maiara, Bárbara, Yasmin, Taine, Capelinha, Catrine, Rafa Mineira, Fefa Lacoste, Maiara Vaz e Moniquinha. E aí desconsiderem as lesionadas, né? Falem quem vocês acham que deveriam Mas permanecer é que mesmo. pra 3 aí nós já Não, improvisou mais. Fefa, Catrine e Capelinha, E a se Yasmin. for necessário. E aí, E a Yasmin. Tá. Não, vai então, dar mais. Tira a Três. Capelinha, então. Bota a Yasmin. Não Mas faltou só ninguém? Que tem, Então só isso que tem um ponto, né? Só essas? É isso. Essas? Tá. Só que o Não, ponto pensei que tinha escolhido. é o seguinte, que essas tem que brigar pra segurar. Porque, tipo, eu não sei se uma Yasmin da vida não vai receber uma Catrine, com proposta, certeza, a né? Catrine não vai receber proposta. A Catrine joga numa posição que é carente no futebol brasileiro nos 2 naipes, né? Então, com certeza, ela vai receber proposta, vai depender se ela vai querer permanecer ou não. E aí, a lista do Grêmio, ela é bem maior, ó. Ela é... E tem dobro mais de pra nomes. segurar. Tem mais, daí vocês vão poder dizer mais do que 3, tá? A gente vai abrir essa exceção pra vocês. Então, Mas vamos tu lá. não falou as tuas. Tu falou esse Eu aí? seguraria Acho que se só eu não tivesse... botaria a Capelinha. A Yasmin É. ali. Pra mim Tá. seria isso. Catrine, Fefa e Yasmin. Grêmio agora, tá? Drica, Xaxá, Tayla, Giovaninha. Eu vou Sim. dizer todos os nomes e daí depois vocês... Eu acho que no Grêmio é mais que fácil. são não, muitos, são muitos nomes. Eu queria ficar brincando. Sim! Mas pode dizer assim, só não... Você troca, sim. A Giovaninha já larga, né? Giovaninha sim. Tayla, Giovaninha, por enquanto, seguraríamos, né? Drica e Xaxá, não. Não, acho Valéria Paula, Sim. que... Sim. Mônica Ramos. Eu acho Não que sei. Não, acho que o ciclo Eu acho da que Mônica, ciclo, eu acho que da entra no Mônica mesmo também da já foi. Capelinha. A goleira Sol, que nem vimos. Terceira goleira. Carol Arcanjo. Sim. Pra grupo. Agora, essa próxima aqui é um sim que deve ser... Vai demorar nós poderíamos ficar 5 minutos falando sim. Dani Barão. Com certeza. Dudinha. A Dudinha é que A Dudinha é promessa desde É o São Paulo e pois não é. consegue ter oportunidade, não consegue Esse ter é o minutagem. Ela entra no mesmo da Taine. Tipo, qual é a nossa opinião sobre ela? Não eu sei, acho não que a vimos. Dudinha teria que renovar e emprestar. Ou mudar a lógica e o Grêmio aproveitar mais atletas da base, mais do que já está sendo aproveitado. É que ela teria que ser testada no gauchão, né? Porque se É. não for testada no gauchão, não vai ser testada nunca. E assim, já tá na metade, né? Luana Spindler. É que a Luana, o Grêmio tem opções, né? Eu não Acho. sei, não é titular, né? Vicky. Também, né? Uma menina da base também. é. Que veio do Flamengo. A Raíssa, goleira. Acho que, sim, pelo menos pra grupo, né? Porque aí vai começar com... Pra não vender, pra não sair todas as A Letícia goleiras. também? Sim. Pois Então é. tem que ficar com a Raíssa. A Yamila. E a Mila não convenceu. A Montoya. Não precisa. A Brenda acho. também, mas ela tá lesionada, então ela vai permanecer. A gente nem viu a pobre da Brenda jogar, né? Coitada. E que a Montoya... Tu tem que pensar no custo-benefício também, tá? Pois é. Se tu tem a caneta ali, tu tem que pensar nisso tudo. Finge que tu tem a caneta. Não, mas eu ainda renovaria, quanto- sei lá, por 6 meses, Mas então. o quanto Mas a acho que a Montoya, eu atleta queria daí não saber vai o querer, quanto né? a Montoya é liderança dentro do grupo. Não tenho essa informação. Porque a gente trouxe esse ponto do anímico do time pra jogar um Grenal, tá? Eu não sei o quanto algumas jogadoras, mesmo não entregando dentro de campo, não fazem parte desse coletivo de que ganha Grenal.
tá? Então, só levantando mas esse é que a ponto aí. é, Mas é, dentro Isso, a de gente citou campo- vários nomes no Grenal e não citamos o dela, né? dentro de campo, foi uma decepção pra mim, assim, pelo Não, pra mim, eu também. assim, pelo naipe, assim, que Talvez a gente chegou tenha colocado como... uma expectativa muito alta na Eu acho Montoya que de sim. anos atrás. Amanda Brunner, Ah, eu ficaria com a Amanda Brunner. Pra grupo. Catiele. Mas, não. Essa daqui também é unanimidade. Camila Pini. Sim. Sem sim. palavras. Letícia Rodrigues. Aí a questão como é que tu vai formar. Eu acho que pra grupo, sim, tá? Acho que pra grupo, sim. Aí nesse caso, se eu tivesse a opção, eu escolheria ela e a Raíssa pra grupo. E aí tu tenta buscar alguém melhor. E daí temos as duas que chegaram no meio do ano, né? A Kika e a Kim Campos, que tem possibilidade de renovação automática. Mas eu achei que... Aqui que eu gostei muito. eu no achei Grenal, que ela tão foi. entregando bem, Assim, eu acho que o jogo que ela mais. Não sei se ela ficou mais minutos em campo, tá? Mas, assim, das participações que ela teve, muito bem. Aí só não sei como é que vai ficar essa briga pelo meio-campo, mas é uma jogadora que tem esse Mas passe é na isso que bola importa. parada. Tem que ter briga no meio campo. Tem que ter Pois atleta é. boa o suficiente Mas eu pra que acho- elas briguem. Mas eu acho que o Grêmio construiu um grupo que tem essa briga em quase todas as posições, tá? No ataque e no meio de campo, principalmente, assim. A defesa, eu acho que a defesa já é bem consolidada, não tem muito o que mexer. Mas no meio, Mas eu o traria Ciro mais tem alguém pra peças. defesa. Eu traria. Acho que, assim, a Tayla é capitã, aparece em alguns jogos, mas a Tayla também falha. E assim... E ela já tá um pouco experiente também, né? Também. Então, acho que teria que alguém, assim, pra ajudar mais. Aí depende como é que vai formar o meio-campo, mas acho que a Tayla ela mostra, ela tem um perfil de liderança, ela se sobressai no Grenal, já aconteceu isso várias vezes, mas eu acho que às vezes a Tayla ela tem falhas em alguns momentos. Então, acho que a defesa é um ponto que eu traria mais alguma peça. Porque aí a lateral esquerda é o que a gente vai discutir. O Grêmio realmente ele não poderia ter feito uma proposta para a Raíssa permanecer? Vai estar disputando posição num time que tem a Fê Palermo? Não, e pra mim o que mais me irrita na situação da Raíssa Bahia é que a Raíssa Bahia sai. E aí na coletiva de imprensa é dito não, porque nós temos peças no elenco. Nós temos Pois meninas é. da base, nós temos tanto que nós fomos contratar a Camila Rieta. Então, houve realmente um problema ali, porque como é que tu libera uma jogadora que era importantíssima pro teu time, porque ela não tinha lateral, não tinha reserva à altura, e aí tu joga algumas rodadas sem, e daí tu pensa, tá, realmente, eu preciso ir no mercado contratar, porque eu não consigo me virar com o que eu tenho em casa. Então, acho que essa avaliação, ela tinha que ter sido feita antes. Mas eu vou dizer os nomes aqui agora, corrido, e daí vocês pensam em 5. 5, ó. Tá? Drica, Xaxá, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula, Mônica Ramos, Sol, Carol Arcanjo, Dani Barão, Dudinha, Luana Spindler, Vicky, Raíssa, Yamila Rodrigues, Daniela Montoya, Amanda Brunner, Catiele, Camila Pini, Letícia Rodrigues, Kika Moreno e Kim Campos. Cara, eu tava só Sim, ó. aqui, ó. Mas não sei, gente. Tá, Dani Barão é a primeira, né? Tá, Pra mim Dani é Barão, top Camila 1. Pini, Pini, top 2. Giovaninha. Giovaninha, 3, tá. Precisa ter alguém pro gol, né? Vou botar a Raíssa aqui. Raíssa. Pra mim não é prioridade. Pra mim não. Pra mim é... Não, mas prioridade Não, as 5 em que prioridades. sentido? As 5 que tu... Se tu tivesse que escolher 5 que tu diz assim, essas aqui eu preciso renovar pro Então ano que tá, vem. então tá. Então eu vou tirar a Raíssa, tá? E aí, Então, Dani Tá Barão, faltando gente. Camila Pini. a Giovaninha. A Giovaninha, Giovaninha. pra mim, a Tayla, importante pra grupo. E a quinta minha... Tá, mas essas duas últimas que chegaram, tirando a Rieta, as duas, a Kim e E a- a... Estão na Mas lista. vamos, elas têm possibilidade de renovação É. automática. Então, Tá, vamos, então vamos vamos supor que tirar elas vão atingir a renovação automática, Tá. tá? Tá faltando gente importante aí. Tá que não faltando uma citou. pra nós. Drica, Xaxá, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula. Pra mim, a Valéria Paula seria o quinto Paula. nome, tá? Valéria Tá, Paula. é isso aí. Mas eu tô faltando uma pra mim. Pra ti... Tá. Camila Pini. É que eu não sei a Tayla, eu fico na dúvida. Tá, então vou dizer a lista de novo pra tu escolher a Vai. tua quinta, tá? Drica, Xaxá, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula, Mônica Ramos, Sol, Carol Arcanjo, Dani Barão, Dudinha, Luana Spindler, Vicky, Raíssa e a Mila. Eu não tô colocando a Brenda porque como ela tá lesionada a gente não viu. Montoya, Amanda Brunner, Catiele, Camila Pini e Letícia Rodrigues. Ah, tá. Eu não sei. É que eu gosto da Carol Arcanjo, tá? Então seria o teu quinto nome. Talvez sim. E tu, Valéria, quais seriam os teus 5 nomes? Não, eu fui aqui. Eu vou deixar uma goleira, porque eu acho que é importante. Dani Barão, Camila Pini, Giovaninha. A Raíssa. Eu falei da Raíssa, não, mas tá faltando. Mas eu tinha fechado aqui antes. Tayla, não? Não. Nem a Carol? Não, nem Thalia, nem Carol. Quem é que faltou da base? Dudinha, então? Não era Dudinho. É que da base aqui na nossa É, lista só tem nós a- temos a Dudinha a e Falei da a Giovaninha, Vicky. né? Falei da Giovaninha, Uhum. é isso. Falou.
Que ou é a Tayla, ou é a Carol, E aí eu votaria ou é a Montoya. Amanda Brunner. Não, mas a Amanda... Não é a Valéria também? Não, a Valéria, tá, é isso aí. É Tu minha mesmo. xará. Eu mesmo. Claro que É né. isso aí. Quando que ela vai ter a oportunidade de entrevistar outra Valéria? Vai que No vai fim, ser eu acho que é no isso, fim, a as gente listas concorda. são as mesmas, variando Só o a quinto, Tayla, a a quinta quinta pessoa, prioridade, né? A mas acho Tayla, que- a Carol, Mas acho Mas que a essa vocês, Raíssa, assim, vocês estão que são- entendendo que que, são os jogadores de grupos, grupo. eles vão... O Grêmio talvez tenha uma base importante, né? Das jogadoras, mas assim, vamos começar mais um ano tendo que, né? Remar. E assim, ó, o Grêmio tem 3 atletas que nós concordamos, que são as 3 unanimidades nossas, que são a Barão, a Giovaninha e a Camila Pini. Não sei em qual ordem de prioridades estão elas nas nossas listas, mas assim, são as 3 unanimidades. E aí tem que Se ser uma elas são proposta, unanimidades, né? elas, né, não somos só nós que estamos assistindo o campeonato. Então, assim, se elas são unanimidades, outros times também estão vendo e estão dizendo, bah, até porque, especialmente a Barão, joga numa posição em que é carente no futebol brasileiro. Exatamente. E eu vou botar mais um ponto aqui do Grêmio, tá? Que é até um pouco fora de campo e eu, sinceramente, não sei como as coisas vão acontecer. E acho que a gente nem tem como saber agora. Mas o Grêmio vai passar por uma eleição presidencial. Então, assim, pode não ter nenhuma alteração, claro que não. Mas eu acho que, inclusive, acho que isso tem que ser conversado. Porque vai passar por esse momento de transição, é um novo presidente que vai assumir. E o feminino, assim como o masculino, também tem que ser tratado. Então, não vai esperar fazer essa mudança depois, até porque tem competições logo no início do ano. Então, acho que o Grêmio também precisa olhar para o feminino para entender como é que vai funcionar, se vai ter mudanças no seu departamento, porque aí quem vai renovar agora vai seguir pro ano, quem está administrando agora o futebol vai seguir para o ano que vem? Então, assim, acho que isso, de alguma forma, se pesa para os atletas do futebol masculino, isso também pesa para o feminino. Então, acho que tem que ter essa conversa, né? Ou se não tiver essa conversa, pelo menos o encaminhamento. Não vai se esperar definir a eleição para depois renovar com essas jogadoras, porque aí o Grêmio vai perder tempo e pode perder atleta em relação Mas a isso. que é uma questão de continuidade de processo. E não fim de um processo e início de outro só porque troca de presidência. Né? Exatamente, e porque troca de departamento também, né? Porque às vezes, não tô dizendo que isso é o caso do Grêmio, acho que nem é, mas às vezes tem aquele rancinho de, não, eu não vou fazer nenhuma movimentação, porque se eu sair, daí depois no ano que vem vão sentir minha falta, vão ver Não que é perderam como se as a gente peças importantes. já não tivesse visto isso Já vivemos acontecendo, isso, já né? vivemos isso. Então, assim, eu acho que isso me preocupa, e só assim, a gente já tá estourando o nosso horário, mas só pra falar rapidinho sobre uma coisa que foi absurda que aconteceu no Grêmio recentemente, que foi a demissão do Rubens Franco, o Rubinho, que comandava as equipes sub-17 e sub-20. A gente não teve a oportunidade de falar sobre isso no resenha ainda. Mas, assim, é um absurdo pra mim o técnico que foi vice-campeão do Brasileirão Feminino Sub-17 nessa temporada. Foi vice-campeão do Brasileirão Sub-17 na temporada passada. E foi campeão do Brasileirão Sub-17 em 2023, ser desligado do cargo e a justificativa ser resultado. Isso é um absurdo. Não tem, né? Não é essa Isso justificativa, né? É essa justificativa. Qual é o resultado, É. né? Só se a gente tá enxergando ao contrário. Porque... Pra mim, isso é um absurdo, assim, a coisa que mais dá certo no futebol feminino gaúcho são as categorias de base. A gente vê o trabalho do David no Inter, né? Sempre trazendo frutos, tanto é que as gurias coloradas são as maiores campeãs do Brasileirão de base, ganharam todas as categorias. E no Grêmio a gente via uma evolução, com a Sandra à frente do departamento e o Rubinho à frente das 2 categorias principais. E aí agora os 2 foram desligados do cargo. Então, assim, pra mim isso me preocupa com relação ao futuro das categorias de base do Grêmio. E só pra fechar, como um técnico serve pra treinar a seleção sub-15 e não serve pra treinar um clube aqui do Rio Grande do Sul? A avaliação, assim, no mínimo, ela tá... No mínimo, ela tá equivocada. Equivocada Então- e mal explicada. A gente pode deixar assim, porque se a explicação Se a são os explicação resultados, essa, tá mal não explicado, tem né? como... Não é isso, né? Mas para dizer aqui também, a gente tem definições também na base, né, com clássicos, né, então para a gente acompanhar também esses futuros, né, as futuras atletas que estão surgindo, a gente fala muito da necessidade também de ter atletas, então tem uma sequência também com decisões na base, tem Copa do Brasil vindo aí, que é importante também a gente deixar na agenda, no dia 17, o Juventude que tem essa tarefa muito dura contra o Corinthians, lá em São Paulo, é jogo único, né, então a gente sabe que é muito complicado. Tem também, a gente vai dar o palpite aqui do Brasileirão Feminino também. Não mas vamos não. Tem também o Inter recebendo o Fluminense no dia 18, no estádio do Sesc, em Porto Alegre. Tem Clássico Grenal no próximo dia 13, também segundo turno. Tem muita coisa. Tá aí, e a final do Brasileirão Feminino, hein? Gostaram do... Não, pra mim deu a lógica lógica, e deu
são o que eu gostaria que acontecesse, sim. Agora, melhorando, se o Cruzeiro ganhar, aí eu vou achar lindo. Assim. Não, nada contra o Corinthians, né? Mas é que é isso, no fim, se pegar todas as minhas participações no resenha, chega no fim do ano, eu falo que eu apoio o Corinthians e admiro muito, mas também gostaria de ver outros times chegando, assim como o Cruzeiro chegou e liderou, né? A primeira fase, então eu acharia justo a vitória do Até teve algum do susto, Cruzeiro. né, em um momento, mas foi lá e mostrou sua força, acho que é... E pelo projeto também, né? Eu acho que o Cruzeiro provou nessa temporada que um projeto dá resultado, né? Um projeto como um todo, um projeto com uma pessoa à frente do departamento, que é a Bárbara, e a gente já falou dela milhares de vezes aqui, porque toda vez que a gente fala de Duda Sampaio, a gente fala dela, que foi a pessoa que bancou e falou, não, a Duda vai passar nessa peneira assim que eu tô mandando. Eu vi uma foto da Duda agora eles estavam resgatando o primeiro time lá do Cruzeiro, e era a foto da Duda bem guriazinha. Fofinha. Então tem a Bárbara Fonseca à frente do departamento, tem o Jonas, que quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu ouço feedbacks positivos a respeito dele. Tem um elenco que foi montado com atletas que o Cruzeiro conseguiu tirar de times grandes, tirou a Isabela do Corinthians. Então, assim, e sem falar da torcida, né? Que pra mim, assim, é a cereja do bolo total. A torcida do Cruzeiro, ela deu show em todos os jogos. É absurdo. Recepção pra atletas e caravana pra assistir jogo fora do estado. Pra mim, assim, é o grande case de sucesso Bianca quando a gente Brasil fala de torcedor. representa um pouco, né? Que tu tá no meio da torcida vibrando. Eu acho que isso pra uma jogadora de futebol, né? Depois de tanta coisa. E não é voltar naquele mesmo discurso, sim, né? Já passaram. Não, mas eu acho que tudo tem que ser. Às vezes é bom a gente recuperar pra gente não esquecer, né? O futebol feminino foi proibido quase 40 anos aqui no Brasil. Então, em um momento que você chega agora com um estádio lotado, com a torcida abraçando, podendo fazer festa no meio da torcida. Algo que o Corinthians já faz isso há bastante tempo, acho que é muito, muito bacana a gente poder ressaltar isso. E assim, acho que não vamos longe, acho que é o maior exemplo de como todo o combo funciona junto, né? Quando as coisas dão certo. Quando tem um projeto, o projeto começa a dar resultado, a torcida apoia. A gente viu isso quando o Inter chegou ali para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso funciona, a torcida vai chegar junto se o projeto der resultado e começar a aparecer dentro de campo. O apoio ele vai acontecer, claro que tem que buscar mais, mas para mim seria a cereja do bolo. E sabe que eu fiquei pensando quando eu vi o Independência lotado e assim, a gente já fez isso aqui, né? Como a gente parou, ou não evoluiu, ou achou que aquilo ali estava muito Estagnou bom. Totalmente. Porque, nem joga assim, mais no estádio grande para poder lotar. Mais de 33 mil no Beira-Rio para uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, mesmo sabendo da força do Corinthians, assim, sabe? E quer dizer, a gente parou de uma forma que nesse Campeonato Brasileiro nenhum time avançou, né? Todos permaneceram, ok, mas assim, sabe? Atletas que jogavam na seleção que a gente falava muito, né? Pô, a seleção brasileira vai jogar. Quantos atletas estão convocados aqui do Rio Grande do Sul? E a gente tinha isso. Acho que, às vezes, é bom a gente olhar, né? Refletir para nós mesmos, né? E entender que aquilo que está acontecendo hoje, que a gente está valorizando em outros clubes, isso já aconteceu aqui. O Grêmio foi para uma final de contra o Corinthians na Supercopa Feminina até o último momento do jogo, com a Lorena sendo convocada para a seleção, com uma goleira de seleção, até o último momento... Brigando e assim, teve o gol ali da Zanotti, mas assim, a gente tá falando de 22, são 3 anos. O Inter ainda disputa a Libertadores em 23. Sabe, por que estagnou? Por que não avançou? Então, acho que é uma reflexão que fica assim. E por que não se jogou mais nos principais estádios? Tô falando da dupla nesse caso, né? O Juventude a gente já citou aqui, mas por quê? Eu acho que esse ano o Brasileirão Feminino não premiou, assim, mas ele foi... justo entre aspas, com os dois times que estão levando muito, muito, muito a sério o futebol feminino e que a torcida pega junto. Então, uma coisa, eu não sei aqui, não vou chutar nenhum time, acho que o Corinthians é favorito, como sempre, porque se a gente tiver uma final e o Corinthians não for favorito, então, né, é loucura. Mas, assim, acho que uma coisa é certa, a gente vai ter 2 grandes festas nos 2 jogos. A torcida do Cruzeiro já tem mais de 9 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas que as vendas foram abertas, e depois a decisão é na Neoquímica, e a gente sabe que a torcida do Corinthians sempre lota o estádio pra ver as brabas jogando. Então, assim, isso que me deixa feliz, sabe? Não importa quem vai vencer. O que importa é que o torcedor tá abraçando e tá reconhecendo 2 projetos que levam a sério o futebol feminino, que valorizam a modalidade e que foram recompensados com vagas na Libertadores do ano que vem e com a decisão do título nessa temporada.
E sabe que, assim, a gente tá falando dos que chegaram à final, né? Mas o Palmeiras também tem seu projeto, né? A Camila Orlando não é à toa que agora vai Falta a viver. torcida daí, né? A torcida abraçar, né? Aí Acho que falta assim, no sentido de... Camila agora vai assumir também a seleção de base. O São Paulo é um time que tem batido na trave, né? A gente viu isso com o Inter, inclusive, em 22. Mas eu acho que o São Paulo tem um parênteses, tá? O São Paulo, o Thiago Viana, ele lida com vários problemas de bastidores, né? A gente viu, por exemplo, ali a zagueira tendo que... agora eu não lembro o nome dela. Rescindindo o contrato, a Day Silva, rescindindo o contrato por conflitos internos. Aí a gente viu aquela questão ali de Camilinha, Dudinha e Bruna Caldeirão, envolvendo supostas traições. Então, assim, é muita treta de bastidor. E mesmo assim o São Paulo chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro. E brigando. E o Flamengo é uma coisa que a gente, né, apesar do trabalho, apesar de um Flamengo que a gente viu aqui contra o Grêmio, né, que ainda, eu ainda acho que o Flamengo em algum momento ele vai ser um pouco da potência do que ele é no masculino. Não, é que ano falta que vem, a mas aí valorização de cima, aí, né? Falta de aí cima é pra a baixo. falta. E aí, assim, é um Flamengo que não tem o mesmo apoio que outros clubes. Aí estou falando de um cenário do masculino. E que não publicamente o futebol feminino do Flamengo, publicamente já foi colocado para baixo pelos seus dirigentes. Pelos seus dirigentes. Tá? Então, acho assim, o Flamengo é uma grande referência quando a gente olha para o masculino, tem o seu treinador. Eu sou fã do trabalho do Felipe Luiz, mas assim, a diretoria tá faltando muito. Não é só a Rosana que vai resolver os problemas do Flamengo, não é isso. Né? E a gente já teve informações que os bastidores do Flamengo também, em relação ao seu elenco, tem algumas questões. Então, assim, acho que falta a diretoria também assumir a figura do grande Flamengo no futebol, assumir isso como um feminino também. Porque não é só, muitas vezes, não é só o campo que resolve as coisas. Então, como a nossa colega Renata Mendonça fez, né? Um vídeo do Flamengo viajando de Exatamente. ônibus. Assim, me desculpa, mas o Flamengo Exatamente. não é um time pobre, coitado, que não tem dinheiro pra pagar passagem de avião para as atletas, né? CBF disponibiliza passagens, sim, com certeza, né? Mas aí não pode fazer nenhum esforço. E outra Como coisa. que não, né? Se o masculino viaja de voo fretado, não precisa Pois nem é. ser voo fretado, pode ser voo comercial. E outra coisa, né? O Palmeiras também não precisa esperar chegar na semifinal para afetar voo, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. Mas eu acho que é isso que difere daí os times que caíram na decisão para os times que estão na final. O de cima para baixo. O quem tá em cima olhar para baixo e aí isso faz com que o torcedor compre ou não. Por isso que a torcida do Palmeiras, por exemplo, não comprou tanto quanto a do Cruzeiro e a do Corinthians. Por isso que a torcida do Flamengo, a do Palmeiras, essas ainda não abraçaram tanto, porque ainda não viram isso de cima para baixo, essa valorização de quem manda para quem ama. E o estádio, né? E o Maracanã recebendo, quem sabe, o futebol feminino, né? Não foi nesse ano, né? Não Na foi Copa, nesse gente. ano. Na Copa. Fica na Mas Copa logo não. não. Falta só 2 anos. 2027. Acho que isso aí é um outro ponto, tá? Quando eu cobro do Flamengo, da nossa cobrança do Flamengo, vou cobrar isso aí também, inclusive no Maracanã. Né? Porque eu acho que é o mínimo, assim, né? No momento, tem tantos jogos no masculino, jogam uns 4 grandes. Aliás, no Botafogo não joga, mas assim... Mas o Botafogo manda todos os seus jogos do feminino no Newton Santos. Todos, até na Série A2. Não tem nenhum dia que o feminino não possa jogar no Maracanã, né? Vem querer vender essa, mas enfim, vamos lá. E aproveitando aqui depois dessa grande confraria para trazer os recados aqui dos nossos patrocinadores, a KTO que tá falando o seguinte, ó. Na KTO, na KTO você joga junto e com responsa, cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade à vida é trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E tem também o recado da Fevale. O vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site para você fazer a sua inscrição, way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Muito obrigada, Fevale, KTO, também Universidade Fevale. Legal conosco. E aí, fechamos a confraria ou vocês têm considerações finais? Não, é isso aí. Tô tranquila, pronta pras minhas férias de paz. Tá aí a consideração final. Elô também joga nelas toda semana no seu GE. Toda semana. GE é fora de casa agora, cada né? 15. Semana que vem, especial Grenal também, né? Mas sempre aí, por todas. E aqui também, né? Tô em todas. O GE pode... O Globo Salário Esporte bom, pode ir né? na minha casa também? Cara, vamos negociar. Vai fazer o vamos almoço? negociar. Não, esse é o problema. Inclusive, a minha mesa ela é pequena, não cabe tanta gente. Não cabe todo toda... mundo, não vai. Mas daí come no sofá.
Pode ser uma alternativa. Aliás, né? Porque se for na tua casa, vai todo mundo, né? Exatamente. Aliás, esse é o poderia problema. ser o churrasco que a Valéria tá me prometendo há muito mas tempo. esse aí, se for Ah, todo mundo beleza. que ela já prometeu churrasco aqui, vai faltar carne no Bah, Rio Grande do Sul. eu vou admitir, né? Eu fui muito faladora mesmo. Mas assim, o churrasco eu sei fazer, tá? A gente combina em algum outro momento. O Globo Esporte está nesse projeto, né? Indo pra casa da audiência. Achei muito legal, inclusive. Quem sabe, né? Um resenha na casa das pessoas. Um mês inteiro. Pô, mas vai dar tempo de ir lá em casa, Todos então. os dias. Dá tempo, cara. Te inscreve, dá tempo. Então, Nem precisa atenção. se inscrever, tu é amiga da Elô, tu dá o carteiraço, eu sou amiga da Elô, por favor, pode me Quem passar sabe? na frente. Mas você pode se inscrever aqui no YouTube de GZH também, tá? Na nossa playlist Resenha das Gurias, pra curtir episódios anteriores no Spotify. Estamos também aqui na Rádio Gaúcha, nas madrugadas. Estamos E só em mais uma coisa, todos né? os lugares. Pra galera deixar ali, ó, a gente falou a lista das atletas Ah, da é? dupla Grenal, por favor, deixem aí quem vocês... Se tu torce pro Grêmio, quais as tuas 5 prioridades? A gente abre uma exceção pra tu falar 5, e se tu torce pro Inter, 3, né? 3 prioridades pra renovar. Então tá aí, tá? O recado tá dado e nós voltamos na próxima semana. Tchau, gente!